Queridos, hoje eu tinha pedido para o pastor para testemunhar com a igreja acerca daquilo que a gente tinha vivenciado em Moçambique. Para quem não sabe, eu estive em Moçambique nos últimos 15 dias, eu e mais um grupo da Igreja Batista do Redentor, dos quais 2 estão aqui, que são a Raíssa e o Euclides. Daqui a pouco eles virão aqui também para testemunhar para os irmãos. Mas foi um tempo muito bom, né? Louvado seja o Senhor por isso. E a gente agradece, eu estou falando agora em nome de toda a equipe, agradecemos à igreja por cada uma das orações, pelas contribuições, pelo envolvimento, pela preocupação, porque de fato, certamente essas orações nos sustentaram, né, naquele período ali. E quando eu falei isso para o pastor, ele falou, não, então vocês vão falar tudo lá, eu não vou pregar. E aí eu falei, não, mas então como é que a gente vai fazer aqui, né? E para ficar organizado, eu quero começar falando para os irmãos daquilo que aconteceu, que talvez foi aquilo que causou mais preocupação para os irmãos, né? Quando a primeira notícia que chega em solo africano é de que nós havíamos sido roubados, né? E a gente do hotel, o pastor Ricardo faz um vídeo e manda, e eu imagino como cada um de vocês tenham ficado, especialmente falando de mim, a minha esposa e a minha mãe, né? Porque a Rebeca acho que ficou um pouquinho mais tranquila. A minha mãe, eu acho que ela estava em prantos, né, uns 15 dias depois que sucedeu esse episódio. Mas o fato, meus irmãos, eu quero começar aqui testemunhando de algo que a gente vivenciou. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu, mas eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, que está lá na carta de Tiago. Podem abrir suas Bíblias lá em Tiago. Que no penúltimo dia, nós voltamos na terça-feira, no domingo nós estivemos em uma igreja, e o pastor dessa igreja pediu que nós, eu, a Raíssa, o bebê, o Léo e a Ellen, testemunhássemos desse episódio na África do Sul, que foi o episódio do assalto, com o objetivo de, isso para os jovens e adolescentes, com o objetivo de instruí-los acerca de um posicionamento e uma perseverança mesmo em frente a momentos de dificuldade, né? Mas aquele momento de dificuldade para nós foi um momento muito pontual. Embora tenha sido muito intenso, foram talvez 10 ou 15 minutos, acho que não passou disso. Mas as provações, de um modo geral, são algo que nós estamos acostumados a passar, a vivenciar. Sofrimento, dificuldade. E esse texto foi o texto que o Senhor trouxe no meu coração para eu compartilhar com aqueles jovens daquela igreja no domingo, igreja chamada Ministério Ebenezer, sobre essa questão de perseverar em frente à dificuldade e reconhecer o porquê que as dificuldades e as provações acontecem. E antes de falar no texto, o episódio foi o seguinte: na verdade as provações começaram na Angola, né? Até no Brasil, mas isso daí depois vocês perguntam para os irmãos que eles podem esclarecer melhor, né? Mas a gente chegou na Angola, conexão para depois ir para a África do Sul, e da África do Sul pegar um carro e ir até Moçambique. E quando a gente chega na Angola, conexão era 4 horas, então a gente deitou, a gente dormiu, a gente olhou todas as lojas, a gente foi em todos os banheiros do aeroporto. O aeroporto parecia a rodoviária aqui de Jundiaí, é mais ou menos o tamanho do aeroporto. E o fato é que quando eu e o Euclides ia comer um lanche, né, a gente estava preparado para comer o lanche, chega a Raíssa, falou assim, bebê, chamaram eu e você lá na alfândega, para ir lá na frente no portão de embarque. Nossa, mas por quê? E aí vai os dois lá, e de repente eles estavam numa sala com o pessoal da Interpol. A Raíssa tremendo e o bebê achando que ele estava na lanchonete, né? Todo tranquilo lá, estamos aqui. Aí foram abrir umas malas, por quê? Porque a gente tinha levado café. E olharam aquele monte de café, imaginaram que era droga, enfim. E aí abre um pacote de café aqui, abre um pacote ali, levamos paçoquinha, abriram a paçoquinha, enfim, aquela coisa toda. O fato é que esses irmãos ficaram agoniados por uma meia hora lá dentro, e os 3 que ficamos para fora, ficamos agoniados fora, né? Orando ao Senhor, intercedendo para que eles saíssem, o medo de perder o voo, porque chamaram eles justamente na hora que já estava começando o embarque, e a gente ficou, todo mundo começou a embarcar, e nós 3 lá, cadê eles, pergunta para um, pergunta para outro, e nada, até que a gente já deu os cartões para embarcar, estávamos esperando o ônibus passar, para a gente ir para o ônibus e embarcar no avião. Chega esses 2 correndo lá, estamos aqui, chegamos. E aí na hora que a gente foi embarcar no ônibus, o bizarro é que passou um cara da Interpol comendo uma paçoca. Ele fez tudo aquilo e guardou uma paçoca para ele ainda, né? Mas graças a Deus entramos, embarcamos, voamos até Joanesburgo, chegamos lá dentro do previsto,
pegamos o carro, havia acontecido um imprevisto com o carro, o pastor que ia nos buscar lá e nos levar até Moçambique, mas ele estava lá, guardamos, colocamos todas as malas e seguimos viagem, né? Paramos em um mercado, em um vilarejo, para comprar alguma comida, porque quando a gente chegasse na casa, não teria nada aberto para a gente comprar nada, a gente não tinha nenhuma comida ali. Aí compramos algumas coisas e seguimos viagem. Por volta das 8 horas da noite, um carro começou a nos seguir, e o pastor Bululi, que é o moçambicano que estava nos conduzindo, ele é um pastor também, e ele falou que já havia visto esse carro fazia algum tempo. E ele seguiu viagem, o carro estava atrás e ele permaneceu esperando um lugar para parar, talvez um posto de gasolina, alguma coisa. Mas, provavelmente, esses assaltantes, né, sul-africanos sabiam que aquele trecho não tinha nenhum posto, né, e seguiram, até um ponto que a gente começou a ver o giroflex do carro da polícia e começou a piscar farol. Aí o pastor Ricardo também falou, Bululi, é melhor a gente parar. Aí paramos o carro, veio o rapaz, supostamente um policial, com boné da polícia, jaqueta da polícia, e pediu os passaportes, a gente entregou os passaportes, olhou os passaportes, devolveu, e começou a fazer umas perguntas meio sem nexo. Daqui a pouco chegou um outro rapaz do outro lado do carro, começou a perguntar para o pastor Ricardo o que tinha no porta-luva, o que tinha na mochila, umas perguntas assim que não tinha muito sentido, e sem delongas ele sacou uma máscara, né, uma bandana, sei lá, e colocou no rosto, mas aí a gente já tinha visto ele. Isso é mais bizarro ainda, ele se mostrou, conversou, daí ele sacou uma bandana e tampou o rosto. É um assalto, tal, e falando inglês, né, e eu não falo nada em inglês, então eu fiquei vendido ali, literalmente. Eu e o bebê, a Raíssa fala, mas a Raíssa também, coitada, estava em pânico. O Léo ficou orando em inglês, the name of Jesus, lá orando. E o fato é que eles pediram dinheiro. E naquela situação, o Euclides deu a carteira dele, ele perdeu os dólares que ele tinha levado, eu dei a minha carteira, que é a carteira que eu tenho do Brasil. E eu perdi um dinheiro, mas era o que tinha em reais, que eram 460 reais. Ele devolveu as carteiras, ele não pediu o celular em nenhum momento. Na hora que ele pegou minha mochila, ele pegou meu computador, pegou a mochila do Léo, pegou o computador do Léo. De bens foi isso. E dinheiro, o pastor Ricardo, quando eles começaram a hostilizar a gente, e pedir forte, ameaçar, apontar a arma para a gente, o pastor Ricardo pegou o envelope do dinheiro que o Redentor tinha ofertado para nós, que era um valor de 15 mil reais ou 2.500 dólares. E falou, é dinheiro que você quer, o dinheiro está aqui. Aquilo apaziguou os assaltantes, por hora eles ainda pediram mais um pouco e tudo. E o mais bizarro, foi a ação do Senhor ali, e a gente pôde perceber isso depois, foi que um dos assaltantes pegou a bolsinha de dinheiro da Ellen, esposa do Léo, e ele folheou cada um dos dólares, tinha 1.000 dólares naquela bolsinha. E ele olhou, devolveu, jogou no colo dela, falou, não tem nada aqui. Né? E ele passou a mão em cima do dinheiro. E não viu, por alguma maneira, pela graça de Deus, ele não percebeu. Eu achei que eu tinha perdido todo o dinheiro que eu tinha levado. Parte do dinheiro que eu tinha ofertado para essa missão e a maior parte que a igreja tinha ofertado. Do pastel, do hambúrguer e outros irmãos que ofertaram. Por quê? Porque a carteira com os dólares estava na mochila. Mas quando a gente parou no mercadinho para comprar comida, eu deixei a carteira no meu bolso e não voltou na mochila. Quando ele pegou minha mochila, pegou meu computador e vasculhou, eu achei que ele tinha pegado a carteira. E eu fiquei desolado. Falei, perdi tudo. Eles estão lembrados. Falei, perdi tudo. Tudo que eu trouxe em dólar, que é o dinheiro para trocar lá, para usar em Metical e fazer o que a gente tinha que fazer, foi perdido. Passaram uns 10 minutos, eu bati a mão aqui do lado e a carteira estava aqui. Eu falei, gente, o computador foi embora e os reais também, mas os dólares estão aqui, pela graça de Deus. E no final das contas, após todo aquele momento de hostilidade e algumas perdas, nós chegamos até a cidade maior próxima, que é chamada Nelspruit, e dormimos em um hotel ali. A gente deveria seguir ainda a viagem, mas a gente preferiu parar. Foi quando o pastor Ricardo e a gente mandou aquela mensagem falando do acontecido. Preferimos mandar na noite, aliás, lá já era bem tarde, aqui talvez 6 horas da tarde, né? Porque vocês estariam acordados e veriam isso. Se vocês acordassem no outro dia com a notícia, acho que seria bem pior. Então a gente fez isso dessa forma. Mas o fato é que a partir daquele momento a gente começou a entender que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E nada escapa do controle soberano do Senhor. Não tem provação que o Senhor não está sabendo, ou que Ele perdeu o controle, ou que isso escapou da sua soberania, né? Não é mesmo? Então, obrigado.
Então a gente agradeceu ao Senhor, né, pela sua bondade em nos preservar, porque no final das contas ninguém apanhou, ninguém teve que descer do carro. Depois em Moçambique contaram que existem casos de pessoas que fazem esse tipo de assalto e que já colocaram fogo nos carros, já tiraram as pessoas do carro, as pessoas ficaram na rodovia de noite, coisas muito piores. Mas Deus nos preservou, não é mesmo? E quando eu fui testemunhar naquela igreja, e depois a Raíssa e o Euclides vão me ajudar aqui para a gente falar um pouco mais do ótimo período que a gente passou em Moçambique, que foi muito bom. Eu queria compartilhar esse texto, então, Tiago 1, verso 2 a 4, pensando justamente nessa questão da provação. Porque naquele momento, meus irmãos, antes até de falar de Tiago, pode deixar sua Bíblia em Tiago, mas lá em Jó, capítulo 2, verso 10, e eu lembrei disso, e é bom a gente estar participando do culto e atento à palavra pregada, porque o pastor tem pregado em Jó. E aquele texto, na hora, o único texto que veio na minha mente foi Jó 2:10. Quando a esposa de Jó fala que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer pela situação que ele se encontrava, mas ele diz, você fala como insensata, aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os lábios. E esse texto foi o texto que ficou na minha mente após o assalto. Se Deus dá o bem e nós aceitamos e nós gostamos, nós devemos aceitar também o mal. E o Senhor sim proporciona muitas situações de mal aos nossos olhos, de dificuldade, de sofrimento, com propósitos soberanos. E depois eu vou falar qual o propósito que eu penso que Deus tinha para isso. E daí pensando em Tiago, diz assim a palavra de Deus, Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e sem que falte a vocês coisa alguma. Queridos, nesse contexto de Tiago era líder de uma igreja em Jerusalém, e ele envia essa carta aos irmãos dessa igreja que haviam sido dispersos após a morte de Estevão, descrita lá em Atos 8. E o grande objetivo dessa carta, então, é ele encorajar esses irmãos a perseverar e pôr em prática tudo aquilo que eles conheciam de modo teórico, porque aqueles irmãos eram ensinados na doutrina, eles conheciam a palavra, mas naquele momento em que eles viviam, eles eram desafiados a perseverar, confiando no Senhor mesmo no momento de adversidade. E eles estavam vivendo em países como estrangeiros, às vezes em subempregos ou até mesmo como escravos, e a situação, de fato, era terrível. Então, quando a gente vê Tiago dando essa instrução, a gente tem que entender esse pano de fundo do grande sofrimento em que aqueles irmãos se encontravam. E provavelmente não seja diferente de muitos de nós aqui, né? E eu não sei qual é o sofrimento que você enfrenta, a dificuldade que você passa, mas nós passamos e passaremos fatalmente por dificuldades, né? E Tiago começa então mostrando que eles deveriam ter grande alegria, ou alguma versão fala toda alegria, o fato de passar por provações. Queridos, soa até contraditório. Como posso ter alegria se eu estou passando por dificuldade? Alegria e dificuldade não conversa. E Tiago não está falando que a gente tem que viver sorrindo à toa. E a gente não seguiu com aquele carro cantando louvores de alegria porque nós fomos roubados, né? Mas nós tentamos compreender as razões daquilo e entender que Deus é soberano. E quando Tiago diz toda alegria, ou grande alegria, é uma alegria de espírito, é uma alegria completa. E não é o resultado do momento em que nós vivemos, mas essa alegria é resultado de um entendimento de que Deus é soberano em todas as coisas. E para atender a essa ordenança de ter essa alegria, nós devemos entender algumas características das provações e como elas agem em nós. E por isso eu quero destacar essa noite 3 aspectos das provações. Primeiro, as provações são comuns. Veja o que ele fala no versículo 2. Meus irmãos, se porventura passarem por alguma provação, está assim aí na sua Bíblia? Está como? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por quê? Porque as provações são um fato, elas não são uma possibilidade. E os momentos são diferentes, mas nós iremos fatalmente passar por provações.
Ainda em Jó, no capítulo 5, verso 7, a palavra de Deus diz que o homem nasce para o sofrimento tão certamente como uma faísca voa para cima. O homem vai passar por sofrimento. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio apóstolo Paulo também diz a Timóteo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o fato, meus irmãos, é que as provações fazem parte das nossas vidas. Algumas igrejas, infelizmente, tentam diminuir isso e manda você repreender uma enfermidade, manda você determinar que o mal não vai acontecer, mas o mal, muitas vezes, é proposto, em última instância, pelo próprio Senhor, com razões e propósitos soberanos. Não porque Deus é mau, mas porque Ele quer nos ensinar a partir disso. E nós devemos, sim, aprender a lidar com cada uma dessas provas e entender qual o propósito de Deus para a nossa vida através delas. E aqui, deixar claro que isso não é uma apologia às provações. Então vamos sair sorrindo e torcendo: Senhor, manda mais provações, por favor. Não. Mas o próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1, 5, de 8 e 9, ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a primeira coisa, a provação ela é comum a nós, e nós vamos passar, assim como nós pontualmente passamos ali. E na hora é difícil, porque a gente pensa assim: será que eu saí do Brasil para morrer na África? E poderia ter acontecido, irmãos? Poderia. E Deus seria bom? Ele continuaria sendo bom, mesmo assim. Mas Ele foi bom e nos trouxe de volta, para testemunhar e falar com vocês aqui também. O segundo ponto, ainda no verso 2 que Tiago fala, é que as provações elas são variadas. E ele fala: grande alegria é o fato de passar por diversas provações, ou várias provações. E essa palavrinha aqui, no original, ela tem a ideia de várias formas, de várias maneiras. Existem provações mais fáceis, existem outras mais difíceis. Provações que passamos por 10 minutos, numa rodovia, e provações que nós carregamos uma vida toda. Lutas e dificuldades que nós enfrentamos uma vida toda. E o fato é que existe todo tipo de provação. E aqui existem 3 maneiras pelas quais nós podemos passar por provações. Nós podemos passar por provações que nós causamos pelo nosso próprio pecado. Um exemplo disso, Davi, quando ele perde um filho porque o filho era fruto de um adultério. Ele sofreu, foi real. Mas o sofrimento foi causado por ele mesmo, pelo seu pecado. Nós podemos sofrer provações por causa de Adão, por causa da queda, por causa do primeiro pecado, do pecado que nós temos originalmente em nós, a pecaminosidade que habita em nós. E a partir disso, por exemplo, existe a morte, existem as doenças, catástrofes naturais, e infelizmente nós temos de lidar com as consequências da queda na humanidade. E muitas vezes nós vamos lidar. Esse exemplo nosso talvez seja isso, porque eu não consigo pensar num pecado claro que nós cometemos para que a gente fosse assaltado. Mas existem homens corruptos, homens maus, e isso nos assolou naquele momento. E também, muitas vezes, é um sofrimento, uma prova causada pelo próximo. Muitas vezes as provações acontecem porque outras pessoas também causam esse tipo de coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem a morte dentro de um carro que foi causado por um acidente de alguém embriagado. E aí você fala: aquele que morreu era um servo do Senhor, fiel ao Senhor. Mas aquele que bateu nele estava embriagado e isso aconteceu. O Senhor perdeu o controle por isso? Ou isso escapou à soberania do Senhor? Não, mas o fato é que aconteceu. Então, meus irmãos, as provações, elas são as mais variadas. E a última coisa é que as provações, e aqui penso que a mais importante nesse trecho, é que as provações são didáticas. E o verso 3 e 4 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nas provações da vida, a nossa fé é provada, testada, para mostrar a sua genuinidade. E aqui, lá em Pedro, capítulo 1, Pedro fala de um ouro que é provado no fogo, para que ele possa demonstrar de fato o seu valor. O ouro,
quando bruto lá, quando é pegado o minério e ele é exposto ao fogo, a escória, o lado ruim, a parte que não presta, ela sai no fogo. E a parte boa permanece. E a prova tem esse intuito de que a gente permaneça firme com aquilo, com a fé genuína no Senhor. E Deus afasta de nós aquilo que é escória, aquilo que não presta, vai nos purificando, nos limpando. E da mesma forma, a nossa fé está sendo constantemente provada pelo Senhor. E à medida que nós somos aprovados nessas provas, nós crescemos em perseverança. E a perseverança deve nos levar a um lugar de maturidade. Quando eu passo pela prova, eu sou tentado a desanimar e desistir. Mas se eu persevero, o Senhor me leva a um estágio acima de maturidade. E é isso que Tiago está falando aqui. E eu sei que não é fácil passar por provações, mas quanto mais nos alegrarmos nelas, mais elas serão parte integrante do propósito de Deus, de formar o caráter de Cristo em nós. Como a gente vê, por exemplo, em Romanos 8. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8, 28 e 29. Frase, muitas vezes, de para-choque de caminhão. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas o bem daqueles que amam o Senhor é o que ele fala no versículo 29, para serem conformes à imagem do Filho. Eu não consigo entender que bem existe em ser assaltado 8 horas da noite e, no meu caso, sem entender nada que eles falavam. Foi muito ruim. Mas o fato é que, mais um pouquinho, o Senhor queria me conformar à imagem de Jesus, por meio daquela situação. E Deus trabalha em nós como um ferreiro forja uma peça. Ele aquece a peça até a peça ficar incandescente. Então, ele martela a peça incandescente até conformá-la ao formato ideal de acordo com o projeto. E ele bate, e ele bate, e ele bate, e ele bate, até aquele metal bruto incandescente se tornar a peça que ele intenta formar. E as provações, talvez, meus irmãos, sejam as marteladas que Deus nos dá para forjar o caráter de Cristo em nós. E por isso a gente reconhece e entende que tudo aquilo que aconteceu naquele momento, para nós especificamente, isso eu nem falei para eles, eu estava pensando sobre isso que eu ia falar, e imagino que eles vão reconhecer e concordar. Era Deus nos colocando num lugar de dependência total dEle, porque nós planejamos cada detalhe da viagem. E o Senhor falou assim, mas isso aqui vocês não planejaram. Isso não. E aqui eu quero que vocês confiem em mim. Eu quero que vocês dependam de mim. E no final das contas, meus irmãos, foi bom. Porque a gente caminhou 15 dias em dependência total do Senhor. E o Senhor dirigiu os nossos passos. Porque a palavra de Deus diz que cabe ao homem fazer os planos. E a gente fez. Mas a Bíblia fala que é o Senhor que dirige os passos. Que vem dos lábios do Senhor a resposta. E foi isso que aconteceu. Por isso nós louvamos a Deus também. Por aquele momento, por aquilo que aconteceu. E depois daquilo, muitas outras coisas boas aconteceram, né? Eu quis destacar essa questão da aprovação, mas depois da tempestade vem a bonança, né? E a gente ainda teve mais uma tempestadezinha, porque a gente ficou 5 horas para entrar em Moçambique, porque, infelizmente, em Moçambique, as pessoas são muito corruptas. Aí você fala, mas no Brasil também é assim. Não, mas lá é muito pior, né? Porque todo mundo quer dar um jeitinho de conseguir alguma coisinha a mais. E aquela pessoa começou a criar empecilhos. E aparentemente, pelo que todo mundo falou em Moçambique, ela queria que aquilo demorasse e a gente, de forma impaciente, falasse, quer saber quanto que eu preciso pagar para entrar nesse país, né? Mas pela graça de Deus a gente permaneceu firmes, confiantes no Senhor, e ficamos quase 5 horas em pé do lado de fora, com fome. Depois começou a bater um friozinho, começou a bater um vento, era um lugar bem aberto, mas confiando no Senhor, orando, né, juntos ali, e o Senhor, pela sua graça, nos permitiu entrar. E
Eu vou passar a palavra para a Raíssa e para o Euclides. Podem vir aqui, por favor. Quero que eles compartilhem. Eu também ainda vou falar mais sobre algumas questões que eu quero pontuar da viagem, mas eu queria dar oportunidade para que eles falassem da percepção deles, desde o assalto, tudo dali para frente, o que eles de fato quiserem compartilhar com a igreja. Gostei não. A curula caoce, a paz do Senhor, irmãos. Estou a aprender. Acredito que vivemos 15 dias muito intensos, né? A gente conheceu uma cultura totalmente nova, pessoas novas, de outro lugar, distante, que talvez a gente nem imaginou na nossa vida que conheceria, né? E isso foi soberania de Deus, dando essa oportunidade para a gente conhecer essa grande família que nós temos pelo mundo inteiro. E não tem como não voltar aqui revigorado, né? Vocês vão ver depois o vídeo, vendo um povo que passa tanta provação, igual o Rodrigo pregou sobre provações agora, que a gente vê um povo que passa tanta necessidade, e básicas, né? Eles têm problema com água, a maioria faz 2 refeições só por dia, para ir para a igreja anda quilômetros de a pé, na areia, isso com a família, tá? Criancinha. Então eles passam com tantas dificuldades, eles cantam com tanta alegria, eles louvam com tanta alegria, né? Eles têm uma vida de discipulado bem presente, a gente conseguiu ver lá. Essa semana mesmo recebi uma ligação do pastor Pinheiro. Acabei de conhecer lá, fiquei 10 dias com ele e me ligou. E aí, bebê, como que você está? Com a família dele. Isso nos encoraja mesmo a voltar para cá e ter uma vida realmente de discipulado, né? De andar junto, de caminhar junto e de cada vez mais querer ser mais parecido com Cristo. Então, a gente tem muita história, a gente está ainda meio que processando tudo isso, mas aos poucos a gente vai soltando. Mas foi muito bom esse tempo lá. Ela fala melhor que eu. Boa noite, igreja. Eu até ia treinar, falar em Xangana também, boa noite, mas é muito difícil, então vai em português mesmo, boa noite. Uma das coisas que foi muito legal, assim, de pensar na viagem foi muito também que, na verdade, nos últimos dias foi um raciocínio que veio. Porque o fato da gente participar da igreja, e o Rodrigo comentou rápido aqui disso também, faz com que a gente vá lembrando de textos bíblicos ao longo da vida, que às vezes a gente fala, mas de onde veio esse texto? Eu não sei nem onde eu ouvi, mas isso vai vindo à memória. E é muito legal, porque a gente pode ter esses momentos de lembrar o texto bíblico, lembrar daquela verdade, e aquilo fazer sentido no nosso coração. E um pouco antes da viagem, a gente estava estudando o Evangelho de Marcos, na EBD lá da igreja, e o Evangelho de Marcos, ele basicamente fala sobre serviço, que de cabo a rabo é sobre serviço, né? E aí tem um versículo que a gente sempre fala muito, foi um versículo que a gente usou no acampamento também do ano passado, que é para o custo do discipulado: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E na nossa aula da EBD foi muito legal a gente discutindo sobre esse versículo, porque quando você pensa em negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, você pensa em perdas, porque você está deixando coisas. Só que no momento em que você segue a Cristo, você ganha tantas outras coisas, que tudo aquilo que você deixou não faz mais sentido. E eu acho que essa é uma das coisas muito boas, porque por mais que a gente tenha sido assaltado, por mais que a gente tenha passado pelo perrengue lá em Luanda, que eu sou nervosa mesmo, fiquei nervosa lá na hora, estava preocupada dos caras botar alguma coisa na nossa mala, mas por mais que tudo isso seja pesado, tudo que a gente viveu em Moçambique superou absurdamente tudo aquilo que a gente viveu, de perrengue que a gente passou, de momentos difíceis, de dificuldade às vezes para tomar banho porque é de canequinha, de dificuldade para dar descarga porque tem que virar o balde na bacia sanitária. Então, assim, não existe perrengue que supere a graça de Deus. E eu acho que essa é a coisa mais gostosa de ver dessa viagem, né? De tudo que a gente pôde viver ali, o tempo com os irmãos, o tempo com a igreja, e ver uma igreja viva, que ama Cristo, que está disposta a servir ao Senhor, que tem um apreço pela palavra. Assim, uma coisa que a gente ficou muito mexido é porque todo mundo lá anota a pregação. Assim, você olha para as crianças, e as crianças estão com o caderno despencando, mas estão lá anotando a pregação. Elas nem sabem escrever direito e estão anotando. Porque isso reflete uma vida de que a igreja é algo importante, eu preciso lembrar daquilo que eu estou sendo ensinado. Então, é uma coisa muito legal que eu já anoto normalmente, mas isso me motivou mais a anotar mais as pregações e a ler de novo, né? Porque não adianta a gente anotar e jogar o caderno fora. Mas é muito legal isso, e a vida de oração também. Eles têm
dedicação na oração no culto que me tocou muito. Porque os cultos, eles geralmente começam, e aí o pastor lê um versículo, fala, vamos orar por esse motivo. Então, você tem uma base bíblica, porque você precisa orar, e você ora por aquilo. E aí eles fazem isso repetidamente. Inclusive, teve um dos cultos que fizeram até um momento de confissão de pecados ali no meio da oração. Falou, vira para a pessoa do seu lado e confessa um pecado. E quem estava do meu lado era o pastor. Aí eu falei, sentei no lugar errado. Sentou no lugar errado. Eu sentei no lugar errado. Mas é muito legal isso, porque a gente, de fato, vive na igreja e, às vezes, a gente esquece que a gente pode contar com a pessoa que está do nosso lado para confessar pecados e encontrar graça nesse momento, né? E foi muito legal estar do lado do Ricardo, porque eu confessei um pecado para ele e ele confessou um pecado para mim. E você fica, pô, mas o pastor? Sim, o pastor. Porque o pastor peca. O William acho que não, mas o meu pastor peca. A Isa falou que peca, então... Mas é muito legal isso, a experiência da igreja, e são coisas assim, que não tem como a gente descrever em detalhes. Tudo aquilo que a gente viveu, o arrepio na pele na hora que a gente ouve o louvor naquela igreja, a emoção toda de ver aquelas pessoas dedicadas ao Senhor, e ver as mesmas crises que a gente tem aqui. Hoje, lá na igreja, eu discipulo mais ou menos 10 meninas, e as perguntas que elas me fazem foram as mesmas que as meninas de lá me fizeram. E aí você fica, pô, mas é outro país, é outra cultura, é outro... Mas o evangelho é o mesmo. As dúvidas e as incertezas em relação a como caminhar são as mesmas. Então, que a gente volta da viagem assim também muito empolgado de fazer mais pelo Senhor e de conhecer mais o Senhor. E acho que é isso. Obrigado, galera. A gente ainda vai daqui a pouco cantar uma música, mas eu quero destacar mais algumas coisas para encerrar. Vocês que sabem. Se quiser ficar aqui, pode ficar. Eu quero falar de algumas lições ainda, complementando. Irmãos, a gente não consegue falar tudo que a gente vivenciou, porque assim, foi uma experiência magnífica, Deus foi muito bom conosco. E assim, é algo que de fato é transformador. Certa vez eu li num livro que a gente só consegue enxergar aonde nossos pés pisam. E por mais que eu conte para você, você só vai conseguir entender isso de verdade quando você estiver lá. E quando a gente chegou na casa do pastor Pinheiro, naquela noite, tudo que tinha passado de perrengue ficou para trás, literalmente. Por quê? Porque a gente foi recebido calorosamente, onde ele sabia o nome de cada um de nós. Rodrigo me abraçou, Raíssa, Euclides, e foi assim foi. E aí a gente entrou, uma refeição deliciosa preparada pela... eles chamam lá de Mamá Estela, a esposa dele, né? Eles chamam de mamá, quando é uma mulher. É um jeito respeitoso de chamar aquela senhora, né? E ela preparou uma refeição deliciosa, a gente comeu, e a gente terminou de comer. Vamos dormir agora, né? Aí alguém tocou a campainha e chegou um monte de gente da igreja e da família dela, porque era aniversário dela naquele dia. E aí trouxeram bolo, trouxeram um monte de comida, e foi aquela festa. E na hora que todo mundo chegou, a esposa do pastor começou a cantar. Rapaz, na hora que ela abriu a boca, eu arrepiei de cima a baixo. Ela cantava muito bem, e não é só uma questão de beleza do canto, mas de disposição, de cantar com a alma, sabe, com vontade. E aquele canto encheu aquela sala, né? E todos os irmãos começaram a cantar junto, a gente não, porque era em Xangana a música, né? Então a gente ficou ali admirando e ouvindo, né? Mas aquilo foi muito bom e foi, de fato, esse cartão de entrada para nós ali. Mas eu queria destacar algumas coisas, e a Raíssa e o Bebê já falaram, mas eles levam a oração muito a sério. Antes de começar o congresso missionário, meia hora antes, o pastor Pinheiro chamou os pastores da igreja e nós que havíamos chegado lá para orar pelo evento. Aí você fala, mas vai começar o evento, vamos fazer o evento. Não, antes nós vamos orar por isso. E sentamos e oramos de verdade. E a gente geralmente acordava muito cedo, porque eu tinha uma preocupação de não atrapalhar o programa. E geralmente 6 horas eu já estava acordando. E todos os dias quando eu acordei, o pastor Pinheiro já estava acordado. E ele já estava na sala orando, preparando o sermão, lendo a palavra de Deus, uma dedicação e um amor por preservar ali o seu conhecimento, aprender mais do Senhor, sua devoção, o interesse em aprender as Escrituras. A Raíssa falou bem, todo mundo tem um caderno, é vergonhoso quem não tem um caderno. E a Ana Júlia, a filha do pastor, comentou que eles zoam o outro jovem que não tem, porque fala assim, o que é? Falta de dinheiro? E muitas vezes irmãos, falta de dinheiro. Mas pra você ter ideia, eles falam, não, se for falta de dinheiro, nós vamos comprar um caderno. Mas você vai marcar a pregação. E eles tomam nota de tudo. Quando eu fui falar no congresso, eu subi lá e eu comecei a olhar para aqueles irmãos, estava todo mundo com o caderninho olhando assim para mim, tipo, o que vai vir?
Eu quero ouvir a palavra de Deus, né? E a gente tem alimento sólido aqui toda semana, né? No culto, na EBD, no encontro de jovens, encontro das mulheres, dos homens, assim por diante, né? De casais. E a gente tem que valorizar isso. Outra coisa, a alegria. O bebê destacou a alegria mesmo em frente às dificuldades. Qualquer um de nós chega lá tendo muito mais e vivendo muito melhor que aqueles irmãos e fica espantado com a alegria que eles têm. E aí você fala, mas que alegria é essa? É uma alegria no Senhor. Alegria na salvação em Cristo. Bem-estar, de estar na presença do Senhor, querendo estar na presença do Senhor. O pastor Pinheiro compartilhou de um episódio em que a igreja, metade de Matola, que é a cidade lá, ficou embaixo d'água. E aí ele falou, vai ter culto. Ele conseguia ir, ele estava com o carro, com dificuldade ele foi sair, a água veio até o para-brisa assim, ele foi passando, chegou na igreja, ele falou, bom, só vai ter eu. Tinha mais uns 15 irmãos. E assim, não é porque foram de carro, andando com água até a canela, dobrando a calça, mas eu vou adorar o Senhor. E eu muitas vezes na primeira chuvinha eu fico em casa. Frio, ai nossa, tá friozinho. E as pessoas estão lá, e eles têm alegria, e aqui o último que eu coloquei, disposição em servir. Em servir e em congregar, em estar na igreja, na comunhão da igreja. Aí no congresso, eles falaram, vai ter um almoço, o congresso ia durar o dia todo. Aí eu pensei, né, eles vão entrar naquela cozinha industrial, que geralmente a igreja tem, né? Aquele fogãozão, aquelas panelas e tal. Não, meus irmãos. Um dia antes a mamãe Estela foi buscar a lenha, porque elas iam cozinhar no chão, na lenha. Acendeu aquela fogueira, panela em cima, e foi preparar uma refeição para mais de 150 pessoas. E aquelas irmãs, debaixo do sol, 35, 36 graus, cozinhando, né? A Raíssa acompanhou mais as meninas lá nesse sentido, as mulheres, e a mamãe Estela, a esposa do pastor, só dando as coordenadas e a mulherada trabalhando, fazendo o café da manhã, fazendo o almoço e nos servindo, e alegria em fazer mesmo em frente a cada uma das dificuldades. Por isso nós voltamos muito impactados. Tá, mas e agora o que a gente faz com isso? O nosso desejo é ter o contato desses irmãos, orar por eles, orar por aquela igreja, uma igreja séria, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que prega a palavra do Senhor. A Raíssa bem comentou, a igreja tem grupos de discipulado, todo mundo está sendo discipulado por alguém, não tem ninguém perdido lá no meio. Eles têm esse hábito, e isso não é a realidade da igreja moçambicana, tá? Você vai falar, lá em Moçambique é assim, não, essa é a realidade da igreja que a gente foi. A realidade da igreja em Moçambique é a igreja neopentecostal, que está tomando dinheiro das pessoas, tomando o pouco que eles têm. Então é muito triste você ver isso lá. Então ali é uma igreja de fato que é fora da curva, a igreja do pastor Pinheiro, e as outras igrejas que a gente participou também, de homens e mulheres de Deus que têm servido ao Senhor com muita dedicação. E para terminar esse trecho que eu estou falando, o mais extraordinário da viagem foi porque a gente viveu o ordinário da vida comum das pessoas lá em Moçambique, né? Então assim, a gente não fez nada que a gente não faz aqui. A gente dormiu na casa dos irmãos, a gente comeu a comida que eles comeram, a gente tomou banho do jeito que eles tomavam. Aí a minha sogra perguntou para a Rebeca assim, mas ele está tomando banho frio? A Rebeca falou assim, mas é quando toma, né? Porque o problema não é o quente, o problema é ter água. Se tiver, eu estava feliz quando toda noite eu podia, eu beber geralmente ficava por último, eu ia, não deixava todo mundo tomar, nós ia no final. Pô, tem água? Tem. Pô, então hoje dá para tomar um banho. Não era questão de ser quente, era se tinha água. O dia que eu abri o chuveiro e caiu água, eu falei, rapaz, vou tomar um banho agora, glória a Deus. Porque outras vezes foi na canequinha, né? E aqui, aproveitando isso, eu queria falar de alguns feitos, coisas que a gente participou e que a gente pôde fazer, e a gente só pôde fazer porque a IBVN se envolveu com muito amor, com muita coragem, e também a Igreja Batista do Redentor. E a gente pôde pregar e testemunhar da palavra de Deus e compartilhar da vida cristã com vários irmãos em 3 igrejas diferentes. Igreja Famílias aos Pés da Cruz, que é a igreja do pastor Pinheiro, Igreja Evangélica Livre, do pastor Bululi, e Ministério Ebenezer, do pastor Bila. Nós tivemos esse congresso missionário na igreja do Pinheiro. Nós fomos no aniversário do Palavra da Vida, 15 anos lá em Maputo, também foi uma festa muito bonita, de ver aquilo que o Senhor tem feito naquele lugar, desde que o Carlos Nogueira foi para lá, junto com o missionário Enéas, família Gomes, né? E tem servido ao Senhor também, o ministério tem crescido. Acampamentos e acampamentos de jovens, e jovens entregando as vidas ao Senhor, né? Por meio desse trabalho. Fomos em um casamento, irmãos.
Nós tocamos. Eu e o bebê tocamos num casamento africano. Olha que loucura, né? Fizemos ali um louvor no culto durante o casamento. Participamos de pequenos grupos na casa dos irmãos, dormimos na casa dos irmãos, né? Ou seja, nós não fizemos o turismo no hotel, nós vivemos o que eles viveram, o que eles vivem. Nós comemos o que eles comem, nós dormimos onde eles dormem, e isso foi muito bom. E de feitos, efetivamente, no sentido financeiro, que a gente pôde fazer, e de novo, graças à nossa Igreja Batista Vida Nova e à Igreja Batista do Redentor, pelo amor de poder entregar aquilo que tem, pensando no outro, e no outro que está tão longe, que a gente não conhece, fala, mas eu vou dar, mas eu nem sei, ele está longe, né? E agradecer, porque depois que a gente foi assaltado, e o pastor Ricardo deu um envelope em dólar, mas com praticamente 15 mil reais, ver que no final das contas, o valor que os irmãos deram depois foi 15.400 e qualquer coisa. Ou seja, vocês assumiram o assalto junto conosco, né? Vocês falaram, eu estou dando porque eu também perdi, então toma mais, né? E grandes coisas o Senhor fez lá com esses recursos que vocês deram e que a Igreja Batista do Redentor deu. Por exemplo, nós compramos um tanque de água para o pastor Pinheiro. Então, quando eu fui falar aqui antes de ir, eu falei que tinha um problema no tanque, que é o que eu achei, que é o que o pastor Ricardo tinha passado. O meu problema é que não tinha o tanque. Não tinha um problema no tanque, não tinha o tanque, né? O tanque é uma caixa d'água, tá? Eles chamam de tanque lá. E nós pudemos colocar, e foi bonito de ver a alegria dos irmãos. E o pastor Pinheiro, eu fiquei emocionado, porque depois ele ligou para mim, igual o bebê falou. Num dia depois, acho que deve estar ligando para todo mundo, né? Mas ele ligou para mim, agradeceu, falou assim, olha, a gente sempre passou por esses problemas de água. Então, tipo assim, a gente está acostumado, não é uma coisa que, nossa, que sofrimento. A gente já não tem água nunca, então a gente vive desse jeito. Ele falou, mas esse ano pontualmente, a gente orou muito aqui na nossa casa para o Senhor nos abençoar e suprir a nossa necessidade. E, então, pela graça de Deus e ajuda dos irmãos, nós colocamos esse tanque de água lá. A mamãe Estela cozinhava e todo dia a refeição estava pronta, gostosa, no horário, não falhava um dia, mas o fogão de 4 bocas dela só funcionava 2 bocas, né? E daquele jeitão ainda, né? E aí o forno ficava aberto, ele mais aquecia a cozinha do que assava o frango, entendeu? E aí, pela graça de Deus, e nesse sentido, por causa de uma motivação muito especial do coração da Raíssa, a gente falou, vamos comprar um fogão para ela. E compramos um fogão de 6 bocas, com bom forno, algo que era o que ela tinha planejado quando eles compraram aquela casa, mas que até então não puderam fazer. E o mais belo disso é a alegria dela com aquele fogão, e a alegria de que o fogão de 4 bocas, com 2 funcionando mais ou menos, ia para a irmã Maria, que não tem o fogão. Aliás, funcionando uma boca só. Então agora ela ia estar com um de 4 funcionando 2. E aí a Maria ia compartilhar o dela com a Ofélia, que não tinha nenhuma boca de fogão, né? E é muito bonito de ver eles nesse sentido, de compartilhando e se ajudando, né? E a gente podendo ajudar e abençoar também. Foi algo muito importante. Deixamos, então, o dinheiro necessário. Não conseguimos fazer isso para a gente ver o resultado agora, mas deixamos o dinheiro necessário para comprar 6 janelas e 2 portas para fechar a sala das crianças, aquelas que a gente mandou a foto para vocês. Então, a sala das crianças da igreja vai ser fechada agora. Eles só vão ter que arcar com o custo ali da mão de obra, mas provavelmente não vão ter custo, porque os irmãos são muito generosos e eles vão fazer isso daí. E vão pagar. A propósito, o irmão que instalou o tanque de água na casa dele, não cobrou o serviço, porque ele falou, pastor, você está sendo abençoado, como que eu vou cobrar o serviço? Né? E no final das contas, a gente o abençoou também, pagou pelo serviço com uma oferta, porque ele não queria receber de jeito nenhum. E deixamos recursos com pastores locais também, né? Pastores que têm muitas dificuldades. O bebê foi dormir na casa de um pastor, chamado pastor Jaime Zita, um homem de Deus, fiel ao Senhor. Conheceu o Senhor quando estava no cárcere, e de lá para cá tem servido ao Senhor com muita fidelidade. E o bebê viu a situação dele, né? Situação de muita dificuldade, talvez uma das pessoas que não tem 3 refeições no dia, né? E muitos irmãos vivem nessa realidade. Então, pela graça de Deus, os feitos no sentido financeiro foram esses, né? O tanque, o fogão, as portas e janelas na igreja do pastor Pinheiro, além de ofertas nos cultos, de ofertas para irmãos. Esses irmãos que nós dormimos na casa deles, todos eles nós ofertamos nas suas casas. Nós não queríamos ser um peso para eles, né?
Então foi isso que o Senhor nos deu também. E, por último, eu quero compartilhar, dar um feedback para a igreja, que é especificamente para a Vida Nova, do que eu recebi dos irmãos e como esse dinheiro foi gasto. Eu recebi, e aqui contando o que eu recebi dos irmãos, somado aquilo que eu coloquei também junto para essa missão, né? Eu recebi um valor de R$ 9.492. É um valor significativo. Desse valor, 1.450 já ficou aqui no Brasil. Ou melhor, 950 foi destinado a alguns irmãos dentro do próprio grupo para a compra das passagens naquele episódio que eu mandei até o vídeo para vocês, que a gente precisava comprar as passagens. E R$500 foi os R$500 que eu estava na carteira quando eu fui. Né? Eu ia trocar lá em Moçambique também, mas pela graça de Deus foi a oferta para os assaltantes, né? E deixa eu te frisar uma coisa importante. É um bom testemunho. Quando a gente chega no hotel e vai orar e descansar, o pastor Ricardo fala para o Bululi, pastor que estava dirigindo, vamos orar? Antes de dormir, o Bululi estava extremamente cansado, ele estava morto. E o pastor Ricardo falou, não, vamos orar. E os dois se ajoelharam no quarto do hotel. E a oração do pastor Ricardo, e depois ele nos contou isso, ele falou assim, Senhor, salva aqueles homens que nos assaltaram, que eles possam conhecer o Senhor. E isso foi um ótimo testemunho para o Bululi, porque depois ele compartilhou isso. Falou assim, pastor, ele como pastor também falou, rapaz, eu não sei se eu oraria daquele jeito. Né? Salva aqueles homens. E pensando no coração amoroso do pastor em fazer aquela oração e entender a soberania de Deus. Bom, dito isso, então eu estava com o valor de R$ 8.042. E eu tinha que trocar esse dinheiro para levar em dólar. Trocar lá em Metical seria melhor em dólar. Então eu levei $1.400, além de 350 que era de um irmão que me deu, falou, isso é para uma oferta específica para uma família lá. Mas o que a gente tinha mais essa liberdade era esse valor. E desse valor, $155 ficou no visto para entrar no país. E do que sobrou disso, quando a gente trocou em meticais, e aqui eu já vou falar em meticais porque é mais fácil para vocês entenderem. Aí eu fiquei com o valor de 89 mil meticais, né? Que é o que a gente passaria lá. E eu não vou falar em valores, mas eu vou falar em percentual. E desse valor que eu peguei em meticais na mão e tudo que a gente pôde fazer ali, 39,4% foi o tanque de água do pastor. E aqui tanque mais a oferta do irmão que fez o serviço, como se fosse o pagamento do serviço dele. 27% ofertas às igrejas e aos pastores das igrejas, para os ajudar e os encorajar na obra. 26% foi o transporte de carro até lá e depois a volta de avião até Joanesburgo. 3% alimentação. Ô Rodrigo, por que só isso? Porque boa parte da alimentação, o pastor Ricardo estava com outros recursos também que ele tinha recebido do Redentor, e ele foi custeando essa alimentação. Então esse dinheiro que eu tinha levado daqui acabou sendo destinado para outras coisas. 2 e pouquinho por cento ofertas para aquelas irmãs no último dia, as irmãs que lavaram nossas roupas, que cozinharam para nós e nos ajudaram ali. E 1% que foi o remédio da malária, né? Que a gente comprou o remédio, porque se a gente chegasse aqui e tivesse com malária, não teria remédio. Tomara que não vai precisar. Eu estou bem, vocês estão bem? Então, beleza, tá bom? Basicamente foi isso que o Senhor nos deu. E para encerrar esse período, a gente quer cantar 2 músicas. Bora? Ou uma. Não sei se a gente vai... Aí, você pega o microfone. Você pode escolher aí qualquer um. A gente vai tentar. Essa música é Canimambo. Eu vou ensinar vocês para vocês cantarem com a gente. Canimambo, vai todo mundo comigo. Canimambo. Chiquembo. Chamatimba. Não, chamatimba não. Chamatimba. Chamatimba. Rodrigo, por que essa frescura? É muito importante. E eles frisaram isso pra gente no primeiro dia. Porque a música é Obrigado, Deus Poderoso. Chamatimba é de poder, Deus Poderoso. E chamatimba é fezes. E ele falou, se você falar chamatimba, alguns irmãos vão rir, outros vão chorar. Então não fala chamatimba, chamatimba. Pra gente é difícil. Chamatimba. Jundiaense é difícil, eu sei, mas chamatimba. Vamos colocar em pé pra gente cantar junto em pé com muita alegria? Agradecendo então ao Senhor
Porque Ele é um Deus poderoso e Ele guardou, Ele preservou, Ele nos abençoou. Canimambo, igreja. Canimambo vamapuero, irmãos. Obrigado, irmãos. Puxa aí, bebê. Canimambo, chiquembo, chamatimba. Canimambo, Canimambo, chiquembo, chamatimba. Canimambo, obrigado, Deus poderoso. Obrigado, Deus poderoso. Obrigado. Canimambo, chiquembo, chamatimba. Canimambo, Canimambo, chiquembo, chamatimba. Canimambo, obrigado, Deus poderoso. Obrigado, obrigado, Deus poderoso. Obrigado. Essa língua é Xangana, que é a língua nativa falada na região que a gente estava. Tem mais de talvez 30, 40 línguas, né, nativas, mas essa é a falada lá. O microfone que está funcionando, Lê? E essa outra é em português, eles cantam também muitas músicas em português. É bom colocar a letra aqui. Pode. É que essa música em particular, e tem algumas outras também foram compostas, vocês vão ver no vídeo que tem uma pessoa que vai falar que é a Arzenda. Inclusive, eu queria pedir que vocês orem por ela, porque ela é uma pessoa muito dedicada ao evangelho, à igreja. Ela ama muito o Senhor e ela tem muita vontade de servir integralmente no ministério. Mas é uma realidade muito difícil lá. Ela chegou a trabalhar no PV por 3 anos, como estagiária de contabilidade, mas não pôde ficar lá porque tem outras questões, e agora ela começou a trabalhar, mas no começo do ano era para ela ter vindo para o Brasil, porque ela queria fazer o teológico ministerial no PV Norte, porque lá é mais barato, e durante a vida dela, pela dedicação dela ao Senhor também, ela escreveu essas músicas, então essa música foi escrita por ela. Tem uma outra também que eu gostei muito, que fala sobre a vida do discipulado, e tem outras músicas que ela nunca conseguiu gravar. Mas a gente pode cantar aqui, lembrando dessa irmã e orando por ela, para que ela consiga estudar e que ela consiga se dedicar. E ela ama muito crianças. Vocês vão ver no vídeo também que eu fui numa célula de crianças, que é a célula dela. Só para dar essa informação, porque é muito legal. A célula dela estava com 47 crianças no dia que eu fui. E dessas 47, mais ou menos 10% é da igreja. Todo o restante é da comunidade. Então ela já tem uma igreja. Deus já deu um ministério para ela. Ela quer se capacitar para servir o Senhor. Então lembrem do nome dela, Arzenda. Essa música chama Amor Além das Cores. E é muito interessante porque é exatamente essa questão, né? É um Deus, o nosso Deus é um Deus de toda tribo, língua e nação. E é o que a Raíssa comentou, a gente vivenciou que você pode cruzar o oceano, mas vai ter pessoas adorando o mesmo Deus que a gente. Isso é muito bom. Meu Deus é sem raça e sem cor, mas cheio de graça e amor. Só Ele é o eterno Senhor da salvação. Meu Deus é sem raça e sem cor, mas cheio de graça e amor. Só Ele é o eterno Senhor da salvação. E pela fé justificou, os meus pecados perdoou. Ele mostrou o amor de Deus naquela cruz. E pela fé justificou, os meus pecados perdoou. Ele mostrou o amor de Deus naquela cruz. África, Ele amou América, Ele amou Ásia, Ele amou Austrália, Ele amou. E pela fé justiça
meus pecados perdoou. Ele mostrou o amor de Deus naquela cruz, e pela fé justificou. Os meus pecados perdoou. Ele mostrou o amor de Deus naquela cruz. Amém? Agora eu quero orar, e eu vou orar também, orar pelo pastor Ricardo. Ele mandou mensagem, eu não consegui ver ainda, mas eu acho que ele já deve estar chegando. Chegou, né? Chegou pela graça de Deus, então está bem, né? O nosso líder aí dessa empreitada, o homem de Deus, ficou lá mais um tempo, e graças a Deus agora então a equipe toda está de volta. Vamos orar então. Pai de amor, santo Deus, louvamos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus soberano, e nós reconhecemos que todo o tempo, ó Deus, e o processo que nós percorremos para levantar recursos, sair daqui, se preparar, estar um tempo em Moçambique, passar tudo que a gente passou e vivenciou, nós reconhecemos que o Senhor esteve cuidando de cada um dos detalhes, ó Deus. E nós louvamos ao Senhor a despeito de toda a dificuldade e momentos difíceis que também nós enfrentamos, porque nós reconhecemos que a Tua bondade esteve em todos os momentos, cuidando de cada um de nós, nos preservando, preservou a nossa saúde, nada de mais sério nos aconteceu, todos ficamos bem. Pudemos passar um tempo ali muito especial, que foi muito edificante para nós, e podemos também contribuir na edificação do corpo do Senhor lá em Moçambique, ó Deus. Por isso, louvado seja o Senhor por isso, Deus. Louvado seja o Senhor por essa igreja, Pai, que se envolveu, que contribuiu, que orou e intercedeu, ó Deus, incessantemente, ó Deus, por nós. E nos carregou também por meio dessas orações, nos sustentando cada um daqueles dias, ó Deus. Dias cansativos, muitas vezes dias difíceis, numa rotina insana, ó Deus, mas com o propósito de servir o Senhor e de edificar a igreja do Senhor lá, ó Deus. E certamente eu creio que a sua igreja aqui também, ó Deus, vai ainda ser muito edificada por meio desse testemunho, desse relacionamento. Certamente ainda vou conversar muito sobre tudo aquilo que a gente vivenciou, bem como esses queridos irmãos farão com vocês e no Redentor. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o pastor Ricardo chegou também bem, chegou seguro, em paz, e o Senhor o preservou também até aqui. Louvamos o Senhor é um Deus bondoso, é o Deus de toda tribo, língua e nação. Por isso, muito obrigado, Deus, por aquilo que nós pudemos fazer, porque nada, ó Deus, seria feito sem o auxílio da Tua igreja e do Seu Santo Espírito agindo em nós e da Sua mão forte e poderosa nos guiando e nos protegendo. Louvamos o Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar, nós vamos assistir um vídeo agora. E aqui é a forma, né, a Raíssa preparou esse vídeo para a gente, é a forma de vocês tentarem visualizar em 10 minutos tudo aquilo que a gente passou lá, tá bom? Depois o pastor vai encerrar aqui.